o que aconteceu naquele... Vamos tentar resumir, né? Em 2018, foi um grande não ao PT. Né? Você teve o PT que teve um desgaste de material com 4 eleições presidenciais, ficou muito tempo no poder. Em qualquer democracia normal, as pessoas enchem o saco. Né? Principalmente o PT. O PT ajuda muito a você encher o saco dele. Né? Ele contribuiu muito para isso. Né? E ele... já estava num processo onde... Vamos lembrar rapidamente, o Lula foi eleito 2 vezes e no segundo turno. Né? Você lembra que mesmo em 2006, com mensalão, contra o Alckmin, que é mais ou menos você ser contra, sei lá, um poodle, e ele ainda foi para o segundo turno. Né? Quer dizer, o Alckmin, aliás, conseguiu a proeza de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Mas, enfim, ele ganhou aquelas 2 eleições, do jeito que a gente sabe, que a gente lembra. Mas quando veio a Dilma, de certa forma, porque o Fernando Henrique, quando ele escolheu o Serra, acho que todo mundo tem essa impressão que ele não queria ganhar aquela eleição. Né? Ele botou o Serra, que era um cara que ele tinha um monte de problemas de relacionamento, um monte de problemas, inclusive, de divergências ideológicas e de visão de mundo. E eu não vi, em momento nenhum, ali em 2002, quando o Fernando Henrique passou a faixa presidencial para o Lula, eu não vi na cara dele nenhuma contrariedade, muito pelo contrário. Eu acho que o Fernando Henrique estava aquela coisa. Ali o sociólogo falou mais alto. Né? Ele estava com um certo prazer de dizer que ele passou a faixa para o operário, para o homem do povo, enfim, aquela conversa toda do Fernando Henrique, sociólogo, né? Que marxista durante quase toda a vida dele. No livro de memórias dele, ele se autodefine como um socialista. Enfim, a Folha uma vez até fez uma matéria dizendo: eu digo que eu sou de esquerda, mas ninguém acredita e tal. Se eu conhecesse o Fernando Henrique, ia dizer: eu acredito. Tem gente que a extrema esquerda não acredita, mas a gente aqui, a gente acredita e a gente sabe que você é um cara de esquerda. Mas, enfim, quando o Lula escolhe a Dilma Rousseff, ele dá um sinal que acabou saindo talvez um tiro pela culatra. Por quê? Porque a Dilma Rousseff, além de ser uma pessoa que não sabe completar um raciocínio, não sabe dar colocar uma frase com começo, meio e fim, incompetente, uma pessoa que passava o dia inteiro xingando, teve até aquela história que ela brigou, jogou um cabide em alguém, enfim, uma pessoa intratável, e uma pessoa que tinha participado da luta armada, que tinha um compromisso ideológico muito arraigado com a esquerda ou extrema esquerda, dependendo da terminologia que você quiser usar. Mas a Dilma Rousseff marcou, inclusive, é uma coisa que é bom a gente lembrar e repetir, porque a gente não pode esquecer da história, esses evangélicos que estão hoje com o governo Bolsonaro, eles estavam todos com Lula, rindo, em cima de palanque, não era um apoio envergonhado, não, eles estavam em cima de palanque em 2002, em 2006 e até em 2010, por ordem do Lula. O Lula falou: a minha sucessora é a Dilma, a mãe do PAC. Os evangélicos, esses líderes eles subiram e estavam nos comícios no palanque ao lado do Lula, pedindo voto para a dona Dilma Rousseff. Só que a dona Dilma Rousseff, quando ela entra, ela faz aquele shift, que é uma discussão do que acontece na esquerda, aliás, no mundo como um todo, que é o Lula, que era um populismo de esquerda, podemos dizer assim, sem entrar numa definição, se depois alguém quiser conversar, mas isso a gente pode, mas dando um overview, e passa para uma esquerda mais ideológica, que, por exemplo, a Dilma Rousseff, ela abraçava aquela coisa das pautas sociais, aborto, ideologia de gênero, uma série de coisas que esses evangélicos não tem como dividir comício e aceitar. E ali começa... e os evangélicos são 25% dos brasileiros, né? Sendo que os neopentecostais são 11%, 12%. É bastante gente, né? Num país de cento e poucos milhões de eleitores, né? Você imaginar que pelo menos 10 milhões de eleitores, 10, 11, 12 milhões de eleitores são neopentecostais. E todas as pesquisas mostram que o neopentecostal vota em bloco. Ele é, talvez, de todos os grupos sociais que eu tenha visto até hoje, quebrados em estudos, em pesquisa, é o grupo que vota mais unido e mais ou menos dentro da orientação do pastor. Né? Esse aqui é o homem de Deus, esse aqui é o candidato para vocês votarem nessa eleição,
Não estou dizendo, claro, que não é todo mundo, mas é mais do que a média dos outros grupos sociais. Né? Isso eu não estou falando, tá? Todas as pesquisas mostram isso. Né? Enfim, então, quando começa em 2014, e 2014 é o ano que começa a Lava Jato. Apesar de que a Lava Jato começa a ir para as manchetes mais para o final do ano, mais para 2015, que aí começam as manifestações, enfim, é quando a coisa está pegando mais. Mas ali você vê, naquele processo, um descolamento da esquerda populista, do centro, do voto fisiológico, do voto de um tipo específico de religiosos, enfim. Você começa a ver um descolamento do petismo, certo? Então, assim, com esse descolamento, esse público fica órfão e querendo quem é a nossa nova liderança? Porque isso é uma coisa que, inclusive, os que, como nós, estávamos ali no caminhão de som, vocês liderando, eu ali às vezes de convidado, mas com muita honra, subindo ali aqui no Rio várias vezes. Aliás, teve uma vez, um parênteses aqui, teve uma vez que eu, inclusive, toquei um caminhão do MBL aqui numa passeata em agosto de 2016. Acho que foi 16 de agosto de 2016. Porque eu me lembro que eu fiquei 5, 6 horas em cima do caminhão falando lá e tal. Que eu até brinquei que eu falei, a próxima vez que eu fizer isso, eu vou botar uma corda e vou vender a badana. Enfim, mas a gente, o que a gente fez? Eu acho que a gente fez, todos nós, todos o Brasil, enfim, a gente fez um trabalho muito competente, eficiente, de desconstrução do petismo e daquele projeto de poder. Mas a gente talvez pudesse, numa reflexão, claro que toda reflexão feita depois é fácil, né? Mas talvez a gente pudesse também, em algum momento, pensado no que a gente ia colocar no lugar. Né? A gente estava destruindo algo que existia e tinha que destruir, porque o petismo, evidentemente, era um mal para o país, mas talvez a gente não tenha colocado a mesma energia na construção de uma alternativa política e liberal para o país. Bom, aí veio o 31 de agosto de 2016, temos a queda da dona Dilma Rousseff, e aí quais são os dois políticos que já na primeira pesquisa, ali em setembro de 2016, quais são os dois políticos que aparecem liderando todas as pesquisas? Lula e Jair Bolsonaro. Né? O Brasil que sai do impeachment é um Brasil já, naquele momento, dividido entre Lula e Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro, não estava, o Lula, evidentemente, estava no lado derrotado do impeachment, mas ele tem aquela coisa teflon de nada colar nele, e você tinha o Bolsonaro em campanha. Né? Quer dizer, ele não estava tão ativo e participante das manifestações de 2015 e 2016, para dizer o mínimo, mas ele estava trabalhando, fazendo campanha, né? Subindo em palanque, botando o nome dele, muito ativo nas redes sociais. Né? Ele já tinha essa estrutura de redes sociais já nessa época, 2015, 2016. Isso é um mérito dele, ele viu isso, acho que antes de muita gente da política tradicional. E aí, não por coincidência, os dois políticos que aparecem pós-Dilma são os dois que estavam em campanha, há 2 anos, pelo menos. Né? Então, isso também que sirva de lição e que todo mundo sempre lembre, os candidatos não caem do céu. Né? O candidato que pontua na pesquisa é o que está fazendo campanha. Há 1 ano, há 2 anos, que está aparecendo, está colocando seu nome, que está dizendo vote em mim, eu sou uma alternativa. É quem está se colocando para o eleitor. Né? E principalmente está se colocando com alguma antecedência, que é outro ponto importante. Né? Eu vejo também, muitas vezes, você me faz a plaquinha lá, você que é da Fórmula 1, Renan, faz a plaquinha de 3 minutos, 2 minutos, eu estiver falando muito, tá? Mas, enfim. Aqui, Ale, ó, aqui é um programa especial. Aqui a gente vai construindo a pauta, um bate-papo aqui pra gente aprofundar então, mesmo. Assim, e é especial por sua causa, tá? Todos nós aqui, imagina. E aí, a gente vê, então, aqueles dois que tomam conta. Aliás, foi até interessante, porque naquela época, um pouco antes do impeachment, você ainda tinha muito. O foco das pesquisas de opinião e da política era se a Dilma ia cair, não ia, como é que era e tal. E você via muito pouca gente preocupada mesmo com quais eram os políticos que iam emergir
E aí, muita gente até, eu não, vocês não, mas eu vi muita gente se surpreender com a primeira pesquisa que sai ali logo em setembro, se não me engano, 2016, com Lula e Bolsonaro pontuando e sendo os dois candidatos. E aí o Brasil basicamente se polariza entre esses dois candidatos e que muita gente, o grosso aí dos analistas e tal, vocês vão me perdoar falar isso, mas de uma maneira, na minha visão, absolutamente errada, querendo dizer que ali era uma divisão de esquerda e direita, e que o Brasil estava dividido entre esquerda e direita, porque você tem muito analista que é apaixonado, tem uma certa inveja do primeiro mundo, e principalmente dos Estados Unidos, e naquele país dividido entre republicanos e democratas, do que eles chamam de liberais e conservadores. E eu vejo muita gente querendo importar essas categorias para o Brasil, né? Esquecendo que não tem nada a ver com a nossa história, com a composição do eleitorado brasileiro, com o nosso legado cultural e político, o que também dava um outro programa inteiro. Mas, enfim, você vê que muita gente começou a forçar essa barra de que ali era uma disputa entre esquerda e direita, quando não era. Na verdade, era um referendo em relação ao Lula e ao lulismo, e o Lula dizia o seguinte: olha, vocês podem ter derrubado a Dilma pode ter sido um erro de percurso, mas se vocês querem voltar aos meus bons tempos, ali do meu governo de 2002 a 2010, votem em mim que eu vou trazer aquela memória afetiva que muita gente tem, de crédito fácil, de país crescendo, de uma série de coisas que a gente sabe que era tudo falso, baseado em corrupção, baseado em um monte de coisa errada, mas tem um apelo para uma parte do eleitorado, inegavelmente. Enquanto isso, todo mundo que não queria mais ouvir falar de PT e de Lula, ou, no mínimo, queria dar uma chance para um candidato alternativo, acabava concentrando isso no seu Jair Bolsonaro. E ele, espertamente, tanto ele como o Lula, são dois políticos que, apesar de não terem uma educação formal na política, são dois caras muito experimentados na política, no dia a dia, no chão ali, no comício, na rua, enfim. Então, você acumula uma experiência e uma vivência, né? E eles são dois caras que vendem, e aí também é uma outra coisa que eu já falei, que a gente pode voltar a falar, essa ideia de serem homens do povo, homens simples, gente como a gente, que fala errado, que fala de futebol, que vai ao estádio, que, enfim, inclusive até que tem as reações intempestivas, enfim, que é uma coisa que eu vejo, que também mostra um pouco do descolamento de parte da imprensa em relação à política. Eu vejo como essas pessoas reagem, por exemplo, a algumas falas do Bolsonaro, e eles... não pode falar assim, não pode falar desse jeito. Mas, cara, em parte o povão gosta disso, né? Eles falam: eu também falo assim. Se eu estivesse lá, eu falaria do mesmo jeito. Entendeu? Então, fica aí uma dica para quem está nessa de analisar ou tentar entender os movimentos da política, que não é você não pode analisar, vou falar o óbvio, mas vai lá, vamos lembrar. Dar uma de conselheira Cássio, mas, enfim, você não analisa um político para você analisa para o povo, você analisa para a média do eleitor, entendeu? Você não pode analisar em função do cara que te agrada ou não, como a gente está vendo agora, por exemplo, em relação à eleição americana. A imprensa não gosta do Trump e diz que ele vai perder. Ele vai perder? Não sei, acho que não. Pelo contrário, acho que ele tem mais chance de ganhar esse ano do que ele tinha 4 anos. Ele tinha 4 anos. Mas a imprensa, no geral, ela tem tanta raiva do Trump, ela tem tanta ojeriza ao Trump, que ela acaba confundindo análise com torcida. E a gente viu isso acontecer, em parte, com o Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Eu queria lembrar para vocês um autor que eu vejo muita gente citar, mas eu não sei quantas pessoas efetivamente leram, que era o Saul Alinsky, que era o cara que escreveu Regras para os Radicais, Rules for Radicals, que é um grande livro. E também, quem já leu o Regras para Radicais, eu também recomendo que leia a entrevista que ele deu para Playboy um pouquinho antes de morrer. Essa para Playboy americana é uma grande entrevista, você acha fácil na internet. É uma entrevista longa, onde ele faz um grande balanço da vida dele, com uma sinceridade que eu fiquei assim, impressionado. Parecia que ele estava adivinhando que ele ia morrer. E aí ele morre naquele mesmo ano, alguns meses depois ele acaba morrendo. E uma das coisas que o Saul Alinsky falava era o seguinte, que ele era esse
vamos dizer, esse gênio da mobilização política e da articulação, né? O Obama, um filhote dele, foi criado, né, pela Acorn, pelo movimento fundado e idealizado pelo Saul Alinsky. Enfim, ele dizia o seguinte, que quando você quer ser um candidato do povão, você tem que chegar, por exemplo, você chega numa comunidade ou para um conjunto de eleitores e você quer dizer para eles que você é uma alternativa ao poder, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que entender o que as pessoas identificam como poder. Um exemplo óbvio aqui no Brasil, Rede Globo, né? Quer dizer, a Globo é vista pelo eleitor como o mecanismo, o sistema, o poder e tal. E você tem que fazer o quê? Evidentemente, desafiar o que o eleitor acredita como o poder ou a velha política ou o tradicional. Então, eu vou fazer aqui uma comparação louca, mas enfim, é aquele cara que vai para a cadeia, quando colocam ele numa cela cheia, ele descobre quem é o chefe daquela cela e ele vai dar um soco no sujeito para mostrar, sou maluco, hein? Cheguei aqui. Entendeu? E aí os outros presos falam, opa, esse cara é doido. Esse cara bateu no chefe da gente, esse cara é doido. E passam, de certa forma, a respeitar o cara. Né? Da mesma maneira, quando um cara entra na política e, por exemplo, ele é xingado pela imprensa ou pela Globo, uma parte do eleitorado que identifica na Globo, e na Globo, nos bancos, nas pessoas que eles identificam como a política tradicional, essas pessoas rejeitam esse político, e o Brasil tem, infelizmente, ou felizmente, a gente pode discutir, mas na minha visão, infelizmente, tem essa visão de que é meio salvacionista, sebastianista, que agora vai vir o novo, agora vai vir vamos renovar Brasil, temos que trazer alguém de fora da política. O Fernando Collor era de fora da política. Aliás, como é que chama? O Bolsonaro, ele não tinha nada de ser fora da política, mas era visto como esse cara fora do sistema. Então, assim, ele, quando começou a ser atacado pelo chamado sistema, ele começou a ser visto como uma alternativa ao Lula, mas não uma alternativa na maneira como muitos analistas tradicionais viam. O povo cansou da esquerda e quer ir para a direita. Não, o povo continua querendo populista, continua querendo ser o Juan Perón, o seu Getúlio Vargas, seu pai dos pobres. Aliás, esse é outro ponto importante. Quando a gente for fazer qualquer tipo de comparação, por que a gente sai da América do Sul? Entendeu? A gente tem tanto Hugo Chávez aqui, tanto Manuel Noriega, tanto Daniel Ortega, tanto Ollanta Humala, enfim, para que o pessoal fica querendo buscar exemplo no comunismo, no fascismo, ideologias europeias? Para mim isso só confunde. Também, ok, não vou abrir essa aba do assunto, vou voltar para onde a gente estava. Mas, enfim, então, assim, o povão não fez as pessoas acham que a mudança do Lula para o Bolsonaro foi, na cabeça das pessoas, uma mudança radical, um cavalo de pau de 180 graus. Desculpa avisar, não foi. Na cabeça das pessoas, elas continuam votando em populistas. Só que, como elas acharam que o projeto do Lula deu errado, eles queriam saber, tá bom, quem é que me dá uma alternativa? E o Bolsonaro, evidentemente, era uma alternativa. Ele era um adversário político claro, evidente ao lulismo e ao Lula, e muito do apelo eleitoral dele era: eu sou tão populista quanto ele, eu sou um homem do povo igual a ele, eu vou lutar por você, o homem simples, contra o sistema, contra o establishment, igual a ele, só que dá a chance para mim agora, entendeu? E vocês já deram a chance para ele, agora dá para mim. Isso não é ideológico, isso não é esquerda e direita, isso não é, entendeu? Isso é apenas uma alternativa, entendeu? E o povo, quando olhou Alckmin, olhou, enfim, Marina, se você fizer uma conta, se você somar os votos de João Amoedo, Marina Silva, o que mais? Alckmin, o Alckmin, o Álvaro. Álvaro, não dá 10%. Somando. É 4 do Alckmin com, sei lá... ponto alguma coisa da Marina, o Amoedo mais uns 3. Tá aí 8. O Álvaro vai checar uns 2 também. É isso aí, 10. Não dá 10. A soma de todos os candidatos que vão da centro-esquerda à centro-direita. Então não é ideológico.
o centro, a centro-direita e a centro-esquerda são tradicionalmente vistas como partes do sistema, fisiológicos, que a mudança não é uma mudança de verdade, que é só uma dança das cadeiras. Então, o eleitor acaba votando no que ele acha que é o populista que vem de fora e que agora merece uma chance e agora vai, e agora é a vez dele. Então, eu sei que eu dei uma volta, de repente, grande, mas o ponto que eu queria chegar para a gente voltar aí para o debate, enfim, e botar aqui para girar, é o seguinte: não, quando a gente fala de que aquela eleição de 2018 não era uma eleição direita-esquerda, mas era uma eleição de populista A, deu errado, vou dar chance para o populista B, isso eu acho que descreve melhor o fenômeno. Uma eleição, para terminar, uma eleição que eu acompanhei muito de perto foi a eleição do Flávio Bolsonaro para prefeito aqui no Rio em 2016. Eu participei da campanha. Então, uma coisa que eu conto, e às vezes dá nó na cabeça das pessoas, é o seguinte: uma coisa que eu sempre perguntava em pesquisa, eu mandava o instituto de pesquisa que a gente contratava, eu mandava perguntar o seguinte: se o seu candidato, se você não puder votar no seu candidato, qual é a sua segunda opção? A segunda opção do eleitor do Flávio era o Marcelo Freixo. E a segunda opção do eleitor do Marcelo Freixo era o Flávio Bolsonaro. Agora, explica isso com as chavinhas tradicionais de esquerda e direita. Você não explica. Para o eleitor aqui do Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo era o cara que combatia a milícia. O eleitor do Marcelo Freixo, médio aqui do Rio de Janeiro, ele votava no Freixo porque ele via no Freixo o inimigo das milícias. O cara que foi personagem do Tropa de Elite 2. Entendeu? O cara que combate milícia. E isso não é ideológico. Tem nada a ver com ideologia. É o cara que anda com segurança, porque senão os milicianos podem matar ele no meio da rua. E o Flávio também, visto como um cara de fora, um cara que apoiava o BOPE, apoiava as PMs, e estava do lado da lei e da ordem contra a bandidagem, o que também não é ideológico. É uma coisa pragmática, entendeu? Aqui o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, entendeu? E eu identifico, tanto uma parte do eleitorado identificava no Freixo e uma parte do eleitorado identificava no Flávio Bolsonaro, esses caras que iam dar mais segurança, ou combatendo a milícia, ou combatendo os traficantes, mas, de alguma forma, melhorando o trabalho da polícia e melhorando os serviços de segurança. Então, quando a gente viu aquele resultado de 2018, eu acho que essa chave é uma chave muito mais importante. E enquanto não houver um trabalho aqui no Brasil, que pode demorar 1 ano, 10 anos, 100 anos, eu não sei, nós podemos debater, para explicar para o eleitor que não é porque você é ou de centro-direita ou de centro-esquerda, né, que você é um cara que, acima de tudo, defende a Constituição, o Estado de Direito, que você não acha que ou votem e você, ou você quer dar um golpe e a democracia não funciona, enfim, que você admite a possibilidade de ganhar ou de perder e continua aplaudindo a democracia brasileira e querendo que as instituições democráticas sejam reforçadas, porque elas estão acima das disputas ali do varejo político-eleitoral, ou você vai para a franja de fora, e é nesse ponto, terminando, que eu acho que falta ainda um trabalho, não só para o eleitor brasileiro, mas também para a imprensa brasileira, entendeu? Então, por isso é que, inclusive, o que eu falei mais cedo, eu fiquei feliz de um debate hoje do Bibo Nunes com o Kim Kataguiri, porque não ficou aquela coisa de chama alguém do governo e chama alguém do PCdoB, como se só fossem essas duas alternativas, entendeu? E na verdade, não é isso, né? Hoje, cada vez mais, você tem um bloco antigovernista de diversas matizes ideológicas. Você tem um leque de opções muito grande. Não é apenas o PSOL, não é apenas o PCdoB, que, na verdade, são muito ruins de voto e provavelmente também não são e não serão vistos como alternativos.